Olha lá, o Bom é Ser Vasco mandou que será que até sexta, quinta ou sexta já anuncia técnico? Já que você falou disso, vamos falar primeiro da contratação do Abel Braga, que pode rolar aí, né? Que está sendo muito especulada. Não vai ser técnico, né? Seria o diretor técnico do Vasco. Acho que até ajudaria na busca por um treinador. E eu queria saber de você, Edmundo, o que você acha desse movimento do Vasco, de repente trazer o Abel Braga para se tornar diretor técnico? Você acha que é uma jogada para ele realmente trabalhar nos bastidores para o Vasco? Ou o Vasco poderia estar pensando em, vou trazer o Abel como diretor técnico? Se eu não arrumar um técnico bom até dezembro, final de dezembro, ali, janeiro, eu deixo o Abel comandar um pouquinho. O que você acha dessa movimentação do Vasco? Não, eu acho que é para ser diretor técnico mesmo, né? O Abel é uma das figuras mais geniais que eu tive a oportunidade de conhecer no futebol, um profissional muito competente, mas o ano passado foi muito frustrante para ele, né? Porque ele fez uma campanha muito bacana com o Fluminense, bateu o campeão carioca, mas aí não classificou para a Libertadores. E aí a torcida, a imprensa, que não é muito simpática, né? Alguns da imprensa não são muito simpáticos ao Abel, criticaram muito ele, e aí ele disse que a carreira dele como técnico no Brasil tinha acabado. Aí ele foi viver uma aventura na Suíça também, não foi feliz. E, enfim, eu acho que ele não aceitaria a possibilidade de ser técnico do Vasco, porque eu acho que ele não tem mais força psicológica para isso. Acho que, como diretor técnico, ele pode fazer um excelente trabalho, né? Agora, quem ele vai ajudar na escolha do técnico, né? Quem é o técnico disponível no mercado? Será que ele entende do mercado do exterior, né? Portugal, por exemplo, que tem uma febre aí dos brasileiros em trazerem técnicos de Portugal. Eu acho que o sucesso do Dorival Júnior no Flamengo vai resgatar novamente os técnicos brasileiros. E é nisso que eu espero. Hoje eu vi que o Renato Gaúcho se acertou novamente com o Grêmio. Então, se for técnico brasileiro, as opções estão ficando menores. Então, acho que o Vasco poderia correr, ou pelo menos dar uma luz para a gente aqui, debater se a gente gosta, não gosta, discorda ou concorda, porque, afinal de contas, né, Edu? Está falando do nosso time, pô, e a gente quer fazer parte dessa história, fazer parte dessa discussão. Eu gostei muito ontem de uma entrevista do Duílio, presidente do Corinthians, falando do Fernando Lázaro, porquê das escolhas do Fernando Lázaro, mostrando que o Fernando Lázaro, apesar de ser jovem, é um cara nascido e criado dentro do Corinthians e que está muito capacitado para assumir o Esporte Clube Corinthians Paulista. E eu acho que o Vasco podia seguir o mesmo caminho. Você gostou do Fernando Lázaro, Edmundo? Eu gostei, cara, eu gostei. Ele, se eu não tiver errado, acho que ele dirigiu o time por 6 ou 7 vezes, né, de forma interina, tendo um aproveitamento gigante. O Corinthians percebeu que trazer medalhão não é uma fórmula mais correta, porque os medalhões eles acabam se machucando pelo caminho e ficam ali com uma folha salarial muito grande, que é se reinventar, descobrir jovens jogadores da base. E foi esses jogadores da base que deram o suporte para uma campanha, eu diria, boa, do Vitor Pereira em 2022, chegando à semifinal de Libertadores, final de Copa do Brasil. Acabou não ganhando nada, mas acho que foi um ano positivo. E passou muito pelo descobrimento de jovens talentos na categoria de base. Eu acho que é isso aí que o Corinthians vai apostar para 2023. Ô Edu, esse movimento do Abel Braga, de repente não seria, vamos especular aqui também,
não seria pensando já numa vinda, por exemplo, de um Barbieri da vida, que é um técnico jovem, que estava no Red Bull Bragantino, fez um trabalho bom, não fez um tão bom nesse ano, mas no modo geral fez um trabalho bom. Até para dar um respaldo para ele, será que não seria algo do tipo? Ou um outro jogador, ou um treinador mais jovem? Pô, você adivinhou meu pensamento, Gui. Eu comentei sobre isso com algumas pessoas hoje, por exemplo. Falei, ó, o Abel é um cara que, se você tem... Vamos lá, aqui tá, Edmundo, pelo amor de Deus, hein? Isso é uma cavada, mas você pega um Edmundo. Pô, Edmundo, assim como o Valdir fez lá atrás, o Vasco precisa, além de um técnico, um exemplo, você traz um técnico mais novo, você tem um Edmundo, que é ídolo, sabe tudo de futebol, conhece o Vasco, tem o vestiário, aí você une, eu estou supondo, estou no mundo da imaginação aqui, tá? Você traz um Barbieri ou um outro técnico mais novo, aí você tem um suporte de um Edmundo, tem um comando de um Abel Braga, você ganha na experiência, o Edmundo ainda é jovem para a função, mas é ídolo do clube, né, na função que eu estou dizendo aqui, eu estou querendo dizer como treinador, tá, Edmundo? Mas o Edmundo tem o vestiário, tem a história do clube, tem a história dele e o amor dele pelo Vasco. Além de saber tudo de futebol, o cara sabe tudo de Vasco. Então, quando você traz uma equipe assim, pelo menos na parte técnica, o Edmundo conhece essa questão da pré-eleição, do vestiário forte, motivação dos jogadores. Nem todo dia a gente está bem, né? Em algum momento você tem que ter alguém ali na parte da psicologia para entrar na tua mente e falar, ó, meu irmão, vai para cima. Se tu não for, não ganha e tal, sei lá. Eu acho que o que ele pode... Ele tem a opção de trazer treinadores menos experientes, mas eu acho que para o conjunto da obra, na minha opinião, deveria ter alguém que foi ídolo no clube, que goste da função como auxiliar técnico ou algo do tipo, não sei, essa é a minha opinião, para formar um conjunto realmente que possa dar certo dentro do Vasco. E essa é a história do Vasco, né, o Gui, Edmundo? Exatamente. Inclusive, já que a gente está falando de técnico, vamos falar de todos que eu coloquei aqui. Vou falar aqui, ó, é o supervasco.com, o Vasco Notícias deu que o Vasco estaria no radar do Vasco, o Miguel Ángel Ramírez. E aí entra na mesma parada que eu acho do Barbieri, que é um técnico bom, mas ainda é jovem. Não falo nem só de idade, né? De trabalhos. Ele ainda é jovem, fez um trabalho ou outro, fez um trabalho bom no Del Valle, não deu tão certo no Internacional. Mesmo esquema seria, só que aí são notícia do Super Vasco e do Vasco Notícias aqui, e que o Red Bull Bragantino estaria na briga com o Vasco para trazer o treinador, né, também, que está no radar. Você gosta desse nome? Você chegou a falar dele aqui já, né, Edmundo? Que você gosta do Miguel Ángel Ramírez, né? Então, ele é um espanhol, né, que comandou por muito tempo as categorias de base do Del Valle. Del Valle hoje é um dos times sul-americanos que mais vende jogador para a Europa. E ele fez um trabalho lá espetacular. Eu acho que o Internacional não teve paciência de maturação no trabalho do Miguel Ángel Ramírez. Eu gostaria muito de vê-lo no Vasco, porque assim como o Edu e oriundo das categorias de base, eu queria ver 80% do time de jovens da base. Acho que nada conta, mas acho que você entre trazer Terãs, Speed Mendonça, eu acho que se você dá moral aos moleques da base, ao Figueiredo, ao Gabriel Peck, ao Ryan, ao Ignaldo, eu acho que esses meninos eles têm mais possibilidade de, num futuro próximo, darem retorno ao Vasco do que quem vem de fora, com salários altos e acaba se empolgando aqui com a qualidade de vida que tem no Rio de Janeiro. Então, eu gostaria de ver o Miguel Ángel Ramírez trabalhando no Vasco da Gama. Gosto mais dele do que das vezes que vi, porque acho que ele é mais vibrante à beira do campo, tem mais a ver com a torcida do Vasco, mais do que o Barbieri. Nada contra o Barbieri. O Barbieri, se a escolha for pelo Barbieri, vou torcer para que o Vasco tenha muito sucesso, como vou torcer para qualquer outro técnico que venha. Mas no Paro Ímpar, eu ainda tenho uma tendência pelo espanhol, né, naturalizado equatoriano, que fez um trabalho espetacular
né, num time sem muita expressão e que hoje é um time temido pelos brasileiros, tendo em vista o São Paulo, que acabou de perder a Sul-Americana.